Fala meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor Paulista. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixe seu comentário também e vamos pro vídeo. Muito bem, o São Paulo já jogou na terça-feira, ganhou do Náutico por 2-1, apertadinho no Morumbis, e com o Luciano jogando muito bem. E a gente tem um quadro aí mostrando o ataque do São Paulo com o Luciano e sem o Luciano. Olho na tela. Com o Luciano, o São Paulo fez 19 jogos, sem o Luciano 5. Com o Luciano tem aproveitamento de 51%, sem ele 73%, mas também a diferença de jogos é grande. 1,4 gols por jogo com ele, 1 gol sem ele. 12,1 de finalizações por jogo, 11,8 sem ele, parecida. 54,4 toques para finalizar com ele, 54,6 sem ele. São os números com e sem Luciano. O fato é, Arnaldo, é que a torcida fala, não serve, tem que ir embora, não serve mais, é paneleiro, é não sei o quê, fora Luciano. Aí, na hora que precisa, vai lá e faz dois gols e resolve a vida contra o Náutico. A pergunta é se ele estará apto para o fim de semana. Apto ele está, ele não está... Fim de semana conhecido como amanhã. É, isso que eu falei. Amanhã, sexta-feira, né? Apto ele está, aliás, ele é um dos poucos que não se contundiu na temporada em nenhum momento, né? Isso, apto ele está. Agora, eu acho que esse ano, pelo que tem acontecido nos jogos, o aproveitamento dele vai ser um pouco diferente, viu, Tironi? Eu acho que ele não será mais um titular absoluto do time. Não que ele fosse o titular absoluto, ele chegou a ficar na reserva na Libertadores contra o Botafogo, mas no início do ano... se pensou naquele quarteto tal, né, que até agora não vai se viabilizar, né? Porque o Caleri já está fora da temporada, Lucas talvez volte ao banco, enfim, contra o Fortaleza, Oscar ainda sem previsão. Então, o quarteto, na verdade, nenhum dos quatro é hoje titular, porque 3 estão machucados e o Luciano está oscilando. Eu acho que o Luciano ele vai jogar de titular quando o São Paulo precisar... encurralar um adversário, pressionar, porque o substituto dele tem sido o Alves, o menino, que ele faz uma coisa que o Luciano não faz, que é se aproximar da dupla de volantes, preencher o meio de campo, né? Coisa que o Oscar faz também. Então, a minha impressão é que o time do São Paulo está se moldando de um jeito, até porque entraram 2 pontas que estão jogando bem, o Ferreirão e o Ferreirinha, de um jeito que o Luciano só vai ter lugar se ele disputar na frente. Com o André, com o Rian. Então, por exemplo, Fortaleza, que talvez tenha a volta do São Paulo do Ferreirinha, o time titular. A minha impressão, sendo um jogo contra um time de Série A, que aliás o São Paulo não ganha, né? Nem em casa, nem fora, nos últimos anos todos, para mim, vai começar o Alves e o Luciano vai ficar no banco, apesar de ter feito 2 gols contra o Náutico no meio da semana. Né? Voltando ao Lucas e Oscar, o que fazer com o Ferreira e Ferreirinha? Ótima pergunta, porque o Lucas já foi ponta titular. Em tese, se colocar o Lucas na direita, o Ferreirinha na esquerda, que era o time titular do ano passado durante boa parte. Mas o Ferreirão faz um trabalho sujo, hercúleo, que o Lucas não consegue fazer mais, né? De recuperação de bola. Então, agora, é aquilo, né, Massini? O Lucas talvez vai voltar antes do Oscar, né? Então, o Lucas pode ser aproveitado... Ferreirão, Lucas por dentro. Ferreirinha. Circunstâncias, né? Ferreirão, Lucas e Ferreirinha. Mas também aí são 3 rápidos e também vão dividir o time em 2 blocos, certo? Ele não faz o que o Alves faz no meio, né? Mas aos poucos eu acho que vão voltando alguns jogadores para dar opção para o técnico, né? Está muito no limite. De novo, o São Paulo talvez não consiga reunir os 23 jogadores para compor o elenco total, porque ele tem 2 suspensos agora, o Enzo Dias e o Marcos Antônio. E para quem não viu, o São Paulo pega um Fortaleza feliz da vida. A Conmebol definiu lá os 3 pontos, ganhou 3-0, então o Fortaleza vai a 4 no seu grupo. Com saldo, né? 3-0. Com saldo, então tá Bucaramanga 5, Racing e Fortaleza 4, ele tá bem vivo então na Libertadores, de alguma maneira tranquiliza o clube e tal, e você vai pro jogo contra contra São Paulo. E é até importante, a gente falava, né? Pelo menos antes de começar o segundo
turno da que fase de acontece no grupo. meio da semana, ter a definição e o Fortaleza vai começar o segundo turno com chance. É isso mesmo. Então ele que tomou aquela taca do Racing, ele zerou, tá saldo 0, então ele começa o retorno vivíssimo aí na Exatamente. competição. Dada a boa Se atuação. ele ganhasse do Colo-Colo de 3-0 como visitante. Pô. Dada a boa atuação do Luciano no último jogo, 2 jogos, jogando um pouco mais adiantado, é inviável pensar que ele possa conjugar assim e com o menino, o Matheus, no time? E sairia quem? Não sei. Tô Sairia o especulando. ponta? Ou, Como no ou, jogo? ou sairia o André Silva, vai. Ele Não. centroavante. Não. Não. Acho Você vê que a última vez que ele falou esse não assim pra mim, eu falei, e se fosse assim? Eu acertei ele, que era exatamente a escalação do Luciano no último jogo. Não, mas aí Ele falou, não, é só você isso pegar a aí- entrevista. isso aí não tem jeito. É só você pegar a Não, entrevista pode do Sobreu acontecer, Dia mas- depois do jogo. Entrevista do Sobreu Dia depois do jogo. Sobre o Luciano. Sim, ele falou, ele vai ter que jogar mais vezes adiantado. Essa foi a antepenúltima. Ah. A última foi. Depende das circunstâncias do adversário ele jogar como jogou hoje. Não é com o jogo contra o Fortaleza que vai ter o jogo que o São Paulo teve contra o Náutico, né? Então, eu acho que o São Paulo vai. Até porque o Fortaleza tem muitos jogadores no meio de campo, preencher o meio de campo. Não acredito que ele comece jogando. Bom, uma notícia aqui, do meio de tanta notícia de contusão, não sei o quê, uma notícia boa que o Alan Franco, pelo menos, não tem fratura detectada. Ele saiu machucado lá no jogo contra o Náutico. Mas Tornozelo, aí, né? Tornozelo, olhou, tal, tá tudo bem, é só uma questão de pancada. Se bem que do Lucas também é pancada, não voltou, não voltou até hoje. Mas para esse jogo ele tá fora, né? Não é. Pode ser que pode jogar? Pode ser até que jogue. Participou de parte do treino de hoje, ele é um touro, né? Então é um pouco diferente, né? É o que nós estamos falando. Jogador com certa idade. A recuperação é mais fácil, né? Dura menos. Né? Então, o Alan Franco, então, o cara é um cavalo. Não é o Giai, mas ele está na... Isso faz uma... Por que demoram tanto o Lucas, o Oscar, tal, não sei o que? Porque são jogadores que têm uma certa idade, já têm uma dificuldade na recuperação, né? É um processo, né? Quando eles estão bem, já não é fácil recuperar de um jogo para o outro. Quando tem uma lesão, então... Pois é. Eu acho que o Lucas passou a temporada, o segundo semestre inteiro com o Zobel ano passado sem ter nenhuma lesão muscular. Não foi lesão muscular agora, foi uma pancada duríssima no joelho. Ele está demorando mais do que o previsto para voltar. Tem 28 anos, né, o Alan Franco. Tá aí jogando. Talvez ele possa até jogar contra o... E o São Paulo confirmou a renovação do Cedric, Não sei, Confirmou. Agora confirmou. Confirmou. Que esse é aquele que ninguém apostava, o Arnaldo achava que não ia dar, eu também não. Funcionou bem. Ah, cara, é assim, o jogador, a circunstância, passo muito pano para vocês dois, vou parar. Mas nesse caso tem que passar. A circunstância da vinda do jogador é essa, né, cara? Tava lá no colete Conhecido, do empresário. empresário, é duro, né? Pensar algo diferente, né? Então, O Enzo Dias foi um pouco esse. Por que você pensa, por que, que o Não, Besiktas não contratou ele? Né? eu quero dizer assim, o Enzo Dias também não. Coloca o Enzo Dias, contrata esse cara aí enquanto o Wendel não chegar. Ele virou o melhor da posição. Por isso que eu elogiei ontem a diretoria de São Paulo. O Sabino tava perdido, gordo. Ah, não, deixa ele cuidar aí. O cara tá ajudando. Super. Cedric, o Enzo. Gordo, o que tem? São Paulo, para um jogador de jogar, futebol pra não dá. Não, deixa, Então, gordinho joga. então eu acho Alto. que é um cara que acho que a diretoria Não é gordo, tá né? tendo. É o massa, né? Mesmo o Marcos Antônio, boas sacadinhas ali, jogadores que não custam muito ou que não custaram de direito econômico. Eu acho que a diretoria está conseguindo manter ali um elenco minimamente bom com essas sacadas assim. Se não fossem essas sacadas, a situação seria 1000 vezes pior. Do Cedric, beleza, renovou e tal. Agora tem a história do Marcos Antônio. O seu dia falou que ele gostaria que renovasse tal. Só que aí precisa de um negócio muito importante nessa hora, viu? Massa, grana. Larjan. Quem pode ser relacionado pela primeira vez, diante da escassez da suspensão do Marcos Antônio, é o Luan, né, que está treinando lá, perdeu 10 Luan, quilos. volante. Para lá, tratar. O cara pode ser relacionado pela primeira vez desde o retorno dele ao São Paulo. Aqui, nessa escassez de volante, se o cara informa, talvez tenha possibilidades É de jovem ainda. jogar. É jovem e tal. Enquanto o Pablo Maia não volta, a recuperação dele tá sendo melhor do que imaginava, do Pablo O Pablo Maia. Maia tem chance de ir a Lima com a delegação na terça-feira. Ah, já? É. Caramba.